bem-vindos de volta. Nesta segunda parte da conversa, continuamos a escutar duas mulheres que ocupam lugares raramente olhados com a complexidade que merecem. A primeira parte foi partilhada na semana passada. Hoje, o convite é para regressarmos à escuta de Maria e Mariana Gil. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Acontece, os gêmeos estavam no seu início de pré-escola e pediram-nos, por favor, venham os pais que tragam algo para a festa de Natal que tenha a ver com do lugar de onde é que vocês vêm. Eu disse, nós moramos aqui ao lado, nós nascemos aqui todos, não estamos aqui, somos daqui, mas podemos trazer um doce típico de Natal, que é um doce cigano, podemos fazer alguma... Eu toda contente, não é? E alguém da escola diz-me, ai não, por favor, sei só seus filhos. Ai, coitadinho, já viu que eles são tão giros, tão loirinhos. Assim toda a gente fica a saber que eles são ciganos. Eu, ai, muito obrigada. Muito obrigada por proteger os meus filhos da sua identidade. Então eu tirei-os daquela pré-escola e eles ficaram mais um tempo em casa, que foi ótimo para eles. Para fazerem uma reentrada na escola, já na escola primária. Mas isso de estarem a educar os filhos sobre uma vigilância constante é cansativo. E também traz muitos questionamentos para as nossas crianças, não é? Eu recordo-me, houve ali uma fase mais... Os meus filhos, principalmente os rapazes, os gêmeos, cresceram no centro da cidade, mas Estamos a falar do Porto. Do Porto, portanto estamos a falar do Porto, que eu chamava de viver no Porto, era viver na aldeia, porque naquele espaço, naquele nosso cotidiano geográfico, tínhamos uma esquadra, tínhamos a vizinha, havia esse processo do convívio com a vizinhança e a segurança de estar então era muito fácil. E o Vicente e o Salvador tiveram esse privilégio de fazer um convívio muito mais generalizado, muito mais alargado. Tinha um Nino que era de uma... Portanto, essa coisa de classe mais elevada, tinha a diversidade, a pluralidade que o Porto económica e que a cidade no Porto nos oferecia no momento. E eles, entretanto, houve uma altura nessa pluralidade que eles cresceram, houve uma fase que eles queriam experimentar os caps ou experimentar outra forma de estar, de vestir, porque é natural ao crescimento e às experiências, ao encontro e à procura da identidade. Porque é muito importante pensarmos. Eu acho que também, quanto mais racializadas, temos sempre muito mais que pensar nos filhos como que também é bom, mas que também é como as pessoas e como é que eles vão estar no espaço e que as respostas que eles vão ter no espaço. E houve essa muita fase de eles quererem experimentar o cap e eu dizer não. Claro. Deixam as escadas. Os meus filhos agora, eles é que me ensinam. Ai, mas faz tanto barulho a descer as escadas. Eu ensinei os meus filhos a descer as escadas. Eu brincava muito com isso. Deixam em pezinhos de lanço, faz favor. Porque a vizinha verde era a vizinha que eu via a pulga do pé, do dedo mindinho da pulga que estava no nosso pé debaixo do sapato. Mas só ouvia a pulga, ou seja, ouvia só o pé da pulga do pé que estava dos meus filhos, porque outros moradores que não ciganos ou pessoas racializadas, a senhora tinha ali uma isenção de audição. Ensinar filhos a reeditarem-se constantemente, para mim era sempre uma preocupação. Se falarem muito alto, evitem falar mais. Até que comecei a utilizar a psicologia inversa. Olha, meus queridos, de montras partidas, carros vandalizados, eu não aceito nada abaixo disso, está bem? Vão para o mundo e tragam-me essa. Mãe, hoje tens que ir falar com a professora que eu vandalizei o carro. Temos de estar sempre em constante recriação e isso gera tensão. Muito. Uma excessiva vigilância para nós e depois traz alguma maturação também, e trouxe uma maturação
às vezes demasiado precoce, mas trouxe uma maturação, aquilo que se chama de cuidado também e de responsabilidade afetiva, que os irmãos, não por serem rapazes, mas por já terem aqui uma consciência que, ok, vem a mané mais pequena, então temos que ter aqui esta responsabilidade afetiva e muito mais vigilante. Não é só isso que não é só isso que se deve ser exigível para a educação dos nossos filhos, criá-los em tensão constante. É injusto. E qual é que era a questão do cap que tu estavas a trazer? O que é que te preocupava nessa imagem? Porque essa imagem era muito ligada, por exemplo, a crianças que ele na altura acompanhavam, que era um menino que era filho de um cigano e de uma não cigana, mas que todo o seu trato do uso, nós chamamos guna, a sua gunagem não vinha da esfera cigana, mas trazia aqui uma linguagem de que se ele é guna não é uma boa pessoa, se ele é guna então ele é guna, esbatia-se logo imediatamente o ser guna, ele é o cigano, eles são os ciganos, tanto que quando esse menino chegou na escola onde o Salvador e o Vicente eram os únicos meninos ciganos, o Salvador e o Vicente tinham o seu nome próprio. Quando se agrega essa quarta criança, o Salvador e o Vicente passaram a ser os ciganos. Os ciganos, os meninos ciganos. Deixaram de ser os alunos, eram os ciganos. Portanto, esse coletivo e a aquela ideia questão da perda da individualidade, não é? Sim, perda da individualidade e também como a questão estética, a forma como o cuidado que às vezes... mas vocês são tão vaidosos. Mas vocês isto. Vocês sentem, parece que vejam como se fossem todos os dias para casamentos. Amor, eu não ia para o casamento acabar de arrumar a cozinha. Ia muito mais, era muito mais acima. Mas sempre esse remeter, porque nós sabemos muito bem o que toda a linguagem política que até nós temos que ter com a nossa estética, com a forma como vestimos, como verbaliza, não pela palavra, mas connosco próprios, a insegurança que também a segurança que nos traz determinada estética, que foi aquilo que nós iniciámos. Se calhar as minhas problemáticas pessoais, remetendo para a esfera pessoal, porque o facto de eu ter o cabelo curto e não ser tão ruiva e não reconhecida como cigana não retira o anticiganismo da minha vida, não retira o anticiganismo, não retira o racismo da minha vida e de todo este coletivo de vidas que compõem a nossa sociedade, a toda a pluralidade que está em nós, em todos nós aqui presentes. Por isso a segurança não vem, não se mas teria sido mesmo muito pior. E eu tenho essa consciência quando, por exemplo, estou com as minhas sobrinhas em lugares públicos, quando estou com a minha irmã, quando estou num grupo maior de pessoas racializadas, há sempre aquela tensão de como temos que estar e como temos. Às vezes não. Eu já estou muito naquele lugar de dizer, amor, já não. O currículo já está feito. Mas é verdade. No outro dia estava com umas amigas. Estávamos na piscina, não é? Estávamos a pensar nisso, como é que as nossas crianças têm de estar sempre a ser policiadas para não se comportarem de determinada maneira, porque isso vai chamar ainda mais a atenção para os seus corpos, que são corpos que não são acolhidos naquele espaço, que são vistos como estranhos e não pertencentes, e como isto é desgastante, porque estávamos a fazer esta observação a partir da liberdade que víamos nas outras crianças. E isso é tão interessante porque há poucos dias tive uma conversa com uma pessoa amiga e que eu estava a alertá-lo para não educar a filha para ser uma people's pleaser. Sim. Houve ali umas coisas ditas que eu assim... estás a educar a tua filha para agradar as pessoas e mais à frente esta criança vai ter muita dificuldade para dizer não, isto é uma criança negra, pronto. E esta pessoa disse, eu estou a digerir aquilo que tu me disseste e a pensar profundamente e até sentir-me culpado das situações em que se calhar eu promovi isso. Eu disse, não te sintas culpado, agora já tomaste consciência, agora é agir. E agora há poucos dias, também para a newsletter do tal podcast, por acaso, nem de propósito, eu refleti sobre a questão da estética e da estética negra. Sim. Esta de quase de termos sempre que repensar o que é que vamos vestir.
Quando entramos numa determinada sala, se estivermos vestidas de uma determinada maneira, vamos ser percepcionadas. E enquanto eu escrevia, eu dizia: bolas. Sim, sério? Sobrecarga, não é? E na estética há uma questão que é a capilar. Sim. E é muito importante, ou foi muito importante, que tu tivesse aparecido no momento em que apareceste na televisão, Sim. portanto, a falar do teu cabelo, e de como esse também foi um espaço para muitas meninas, não é? Sim. Que têm exatamente esta aparência, se pudessem também perceber bonitas, não é? Sim. E com cabelos, são cabelos com a textura que tiverem, que são cabelos que fazem parte também deste contexto. Como é que foi essa experiência? Como é que tu chegaste aos cabelos Pantene? Conta-nos tudo. Eu acho que eu sempre tive uma boa relação com o meu cabelo. Felizmente sempre tive aquela postura de não ser people's pleaser. Uma criança no infantário dizia: olha, és feia. Ok, fica com a tua opinião. Portanto, eu acho que é essa atitude que temos que... E reconheço que não é a grande maioria. Nem toda a gente cresce com essa autoestima. E nem mulheres adultas, muitas, a grande maioria, não têm essa autoestima. E eu reconheço que ainda é um dado valioso. A minha participação no cabelo Pantene surgiu por muitas razões. Não sei, eu queria fazer... queria fazer coisas, tentei, não, foi tudo um passo de cada vez. Não pensei: vou passar e vou ganhar. Não, era um dia de cada vez. Foi uma experiência também esgotante. Chegou uma altura em que chegou a ser muito esgotante. Não fui propriamente com a intenção, eu não acho que represento ninguém, apresento-me a mim, e isso pode servir de representatividade, que são coisas diferentes. Pode inspirar, não é? Exatamente. A importância de focarmos nessa diferença, o que é representação e o que é representatividade. Porque mesmo para nós que estamos neste lugar, ter essa consciência, mas eu falando aqui muito, eu já pessoalizando muito neste lugar de ok, eu já vou a lugares, eu já falo, eu já sou a ativista, eu já sou a que está nos lugares para falar, e depois há repentinamente essa confrontação, mas quando você a Maria Gil que está em representação, isso, amores, não, calma, reflitam muito bem, eu não estou em representação, e obrigou-me também a fazer essa reflexão. Não é representação, é representatividade. Por isso a fala da Mariana agora, basta esta reeducação que me estou a sujeitar com esta senhora, vem também muito disto. Ok, a representatividade de como, e como ela faz toda esta leitura das camadas, e também como a desmobiliza e simplifica. Sim. Ou seja, eu acho que nos meus 17 anos de idade foi no auge dos meus 17 anos, e lá está, isto também vem de uma autoestima já plantada em mim, de que aquele espaço também é meu. Portanto, eu não tive ansiedades de não passar pelo meu cabelo. Para mim isso não foi uma questão, porque tinha essa plena consciência de que para mim aquele também era o meu espaço. E acho que foi muito sobre isso. Depois ele tinha uma dinâmica específica, que havia o grupo dos caracóis, mas ou seja, que tipos de caracóis? Exatamente, porque há várias não é? texturas. Que tipos de caracóis no trato do cabelo, como é que isso tal. Senti-me mais ansiosa no processo. Ok, make-up e cabelos, mas quem é que vai tratar do meu cabelo? Claro. Ou seja, isso é a problemática. Ou ter uma brand manager a dizer: olha, desculpa, mas vamos precisar do teu cabelo assim mais hidratado, como estava no outro dia, sabes? Ou seja, portanto, as agressões também, não é? Mas ao fundo, no fundo também havia, eu acho que interiormente, eu acho que nunca refleti muito sobre isso, mas também aquela questão intrínseca de que, ok, eu tenho 17 anos, falei no ano passado sobre apropriação cultural na televisão e agora só posso fazer isso. Só estou nesse lugar de militância e tudo é luta, e tudo o que eu faça que me desvie disso é a tal frivolidade ou é a tal futilidade. Ou seja, já não sou digna de falar de determinadas coisas porque tenho gostos. Eu acho que também surgiu um pouco dessa urgência. Mas acho que o que deixou essa minha experiência
foi divertido, foi esgotante, foi um misto de emoções, e eu acho que o que pode ter deixado para aqueles que viram foi exatamente essa mensagem de que o espaço também é teu. E é curioso que nos dois últimos episódios recebi mensagens de meninas, e depois vi muita gente a ver o meu perfil e muitos likes na publicação de meninas, não só com o mesmo tipo de cabelo que eu, não só meninas negras, mas também outras meninas que viram. Foi muito evidente as atitudes que tiveram contigo nestes 2 episódios, e que não deviam ter feito isso porque o teu cabelo é aquilo. Ou seja, também foi confortante ver os efeitos que teve, e que ainda há meninas com cabelo encaracolado ou não que já começam a ter essa consciência do poder que carrega o cabelo, porque de repente tinham o cabelo muito grande e depois estava muito pequenino, com os caracóis feitos com ferro desnecessariamente. E a leitura que essas meninas fizeram foi quase como se elas, muito indignadas, porque foi quase como se fosse uma sabotagem. Portanto, começamos a ver aqui também essa questão do cabelo, já se começa a haver um caminho em que se vê o cabelo também deste tipo como um poder, e isso deixou-me bastante contente. Mas estava aqui a trazer a questão das microagressões, não é? E pelo cabelo elas manifestam-se muito, demasiado. Sim. E apesar de teres participado num programa em que haveria abertura para colher as diferentes texturas que nós temos no nosso mundo, pelos vistos, e depois também não há uma resposta, não há profissionais, não há um entendimento de como cuidar dos nossos cabelos. Tanto, ou seja, a nível estético, seja uma moda, seja nos cabelos, seja agrega tudo num só. Atualmente ainda é visto como exclusivo uma maquilhadora branca saber maquilhar peles negras. Isso não devia ser um serviço exclusivo e super especial. É o mínimo. Da mesma forma com os cabelos, ou pelo menos ter o trato de efetivamente contratar pessoas que têm o mesmo tipo de cabelo e que sabem tratar do mesmo tipo de cabelo, porque de repente já entramos em determinados lugares e já temos aquelas ansiedades. Será que não vou ficar com a cara cinzenta por causa dos tons? Reparations, baby! Estávamos a falar da peça, do espetáculo, e uma das conversas que é tida no espetáculo é exatamente sobre isso. Olha como é que está a minha maquilhagem, olha como é que eles fizeram. Estou cinzenta, estou não sei o quê. Comprar um protetor solar e ficas com a pele cinzenta. Mas será que vão estar lá a ter produtos para o meu cabelo? Ou seja, somos obrigadas sempre a estar nesse papel de ansiedade e a estar prevenida, levar sempre talvez a base nós levamos eu levo a base, o meu creme, vai tudo. Talvez levar a base do teu tom caso não tenha. Ou seja, eu acho que estão demasiado, não nós, mas os profissionais e toda essa esfera estão demasiado confortáveis nesse lugar, porque já estão habituadas. Também se tiver outras modelos negras também fazem-se o cabelo umas às outras, que também já foi um tema numa moda de Lisboa, se não estou em erro, que houve uma modelo que partilhou isso, não é? E como uma mãe de uma menina com este cabelo também houve aqui muito, tendo em conta que as mulheres ciganas também têm essa questão com os cabelos, a importância, o que nós carregamos, a ancestralidade, a história do nosso cabelo, o porquê do comprido, o porquê da estética, todo esse envolvente do cabelo e esse cuidado, para mim também foi sempre um ponto em que, mas tu não vais alisar o cabelo à Mariana? Pois. Olha, porquê que não fazes assim à menina? Olha, aquela fez, a menina também é assim e estica o cabelo. E eu sempre tive esse cuidado de aprender como é que eu vou tratar o cabelo da minha filha. Ok, perdoa-me aquela cena do pente verde. Do quê? Há um pente verde aí. Uma memória menos feliz, é? A cor do pente foi logo mal escolhida, Maria. Logo pela cor já falhaste. Portanto, era o pente grande, o pente largo, mas que mesmo assim eu estou a aprender e eu tenho que saber. Mas toda também a pressão que existia para que eu, enquanto mãe de uma menina com o cabelo da Mariana, fosse obrigada a ter que corresponder aos padrões. A ideia da padronização. Por isso falámos da estética, mas eu vejo isso, e como a Mariana e todos nós
referenciámos é uma questão além da estética, é a política, é a força de pensamento, é a consciência e é como é que nós vamos tomar uma resolução a partir da firmeza do nosso pensamento. E para mim, começou aí também. Não, eu não vou colocar em prioridade, é claro que a Marianinha cresceu como cigana. Sim, Tem uma educação como cigana, mas nunca fez para mim uma questão de prioridade étnica, dar prioridade étnica à minha filha e de não ser eu a confrontá-la. Olha, agora vais aprender sobre a história deste... Não é o meu lugar. Sim. Eu sou a mãe, sou uma mulher cigana, sou a mãe da Mariana, sou a mãe da Mariana com toda a sua soma. E para mim foi sempre muito importante estar nesse lugar de que até aqui é o meu lugar, pois há um outro lugar que não é meu. Relativamente à estética, aliás, eu sempre vivi desde muito pequenina na recusa sequer. Lá está. É por isso que eu falo tanto de autoestima. É muito importante. Muito mesmo. E não digo autoestima só estética, é uma autoestima na forma como navegamos o dia a dia. O amor próprio. O amor próprio. E eu, quando era mais nova, havia sempre as professoras. Ou seja, eu tinha dificuldade em ficar na parte de trás da sala, não conseguia prestar atenção, sou péssima à matemática. Portanto, para mim era uma necessidade de ficar à frente na sala e fazia sempre questão. Primeiro era o cabelo e levantavam as mãos em volta da cabeça e abanavam, pois, mas a Mariana não pode ficar à frente porque tem aqui um problema, e movimentavam assim as mãos. Ou seja, então eu sempre vivi na recusa de ou a fazer as tranças ou de prender o cabelo, porque eu não queria. Ai, queres que eu corte o cabelo? Não, queres ver? Desvia-te. Aliás, foi-me sugerido pela diretora da escola primária: porquê é que não faz assim? Porquê é que não corta o cabelo à menina? Assim fica mais fresquinha. Ai. Portanto, muita confrontação com isso. Também como com os rapazes. Os meus filhos tendencialmente vêm de... Também tem muito a ver com uma prática ancestral de cortarmos o cabelo às nossas crianças rapazes. Mas conta-nos essa questão dos cabelos. Há pouco falaste da questão do cabelo comprido. O que é que está subjacente, não é? O que está subjacente tem mesmo a ver com o nosso processo de memória e também com um processo que já cientificamente provado de que manter o cabelo comprido protege-nos do sol e tem a ver com um processo de memória e de proteção da nossa saúde mental e neurológica. Comprova-se que pessoas que têm o cabelo, as mulheres que deixam crescer o cabelo comprido, têm mesmo menos problemáticas de, por exemplo, de vir a ter Alzheimer. Meu Deus, vou deixar crescer o cabelo. Foi cientificamente provado, mulheres que deixam crescer os seus cabelos têm menos probabilidades de vir a ter, por exemplo, Alzheimer. E então, para nós, enquanto mulheres ciganas, a importância dessa ligação com o cabelo tem esse sentido histórico, porque nós somos um povo originário da Índia. Sim. Portanto, chegamos já com essa carga ancestral do cuidado estético com o cabelo e de um cabelo comprido. E para nós faz parte mesmo dessa ligação com aquilo que nós somos, que é a memória viva da nossa história, do nosso povo. Enquanto povo cigano que se cria e se recria com a sua chegada à Europa, traz consigo o que lhe resta, que é a memória viva. Nós não somos considerados um povo agravo, o que eu acho, e que já se está a começar a construir uma narrativa que diz que nós tínhamos efetivamente uma grafia, mas vimos como muitas outras grafias que não são as escritas, e uma dessas grafias são precisamente aquilo que o nosso corpo e a nossa memória celular transporta connosco. E o cabelo na mulher cigana não é só uma questão estética, portanto tem a ver, temos uma saúde mental, temos uma história que contamos quando tratamos o nosso cabelo, trabalhamos a memória do nosso povo com o nosso cabelo, mantendo não é uma padronização, mas uma ligação com a estética que nos faz trazer aqui uma linguagem simbólica com a nossa ancestralidade. E tem também, obviamente, a ver, tem um cabelo,
tem a ver com uma linguagem de imagem também. Aí estamos a trabalhar com a estética. Se tens um cabelo comprido, se tens um cabelo saudável, não é só padrão, não é só estética. Prova que tu tens acesso a uma boa alimentação, prova que tu consegues ter um bom trato, consegues. E já aqui vista numa lógica de prevenção, a tua família consegue-te prover um cuidado quando tu mostras que tens um bom cabelo, que tens um cabelo tratado, que tens um cuidado com a tua história, que está também muito ligada a esse espaço exterior, mas que tem uma linguagem tão interna, que é o cuidado com o cabelo. E o rapado? Dos meninos? Dos rapazes, sempre deixamos crescer. Ancestralmente deixava-se mesmo. Os homens deixavam crescer. Por isso é que aquela ideia romantizada do homem tronco não em cavalo é belíssima. Era belíssima. Temos muito para conversar sobre a novela Explode Coração. Exatamente. É uma imagem muito bonita, muito romântica, mas tem um fundo de real. Mas com a assimilação do preconceito e tornando por também muitas questões de sobrevivência, tornando o preconceito e assumir o preconceito como uma prática. Então os homens começaram para assumir o papel que o eurocentrismo exigia, também começaram a cortar os seus cabelos. Mas os meus filhos tinham o cabelo comprido, dava para trançar, dava para fazer tudo. Com a entrada da escola teve que cortar. Pois. Porque tiveste que ceder, não é? Sim, eu chamo-lhe reestruturar um espaço de segurança. Não é cedência. Sim. Porque a cedência também nos acontece e obriga-nos a muitas. Enquanto mãe racializada e de racializados, obriga-nos a muitas cedências, obviamente. Se não houvesse todas estas cedências, se calhar já teríamos aqui muitas outras coisas feitas. Sim. Mas também faz parte também do caminho. É assim. Diz-me o que é que... Não te vou perguntar sobre os teus filhos neste momento. Vamos falar aqui da Mariana, que está aqui à nossa frente. O que é que tu aspiras para a Mariana hoje? Além da máquina de lavar. Exato. Eu estava a pensar mais numa casa com um belo alpendre e uma... Lavar louça é para mim é mesmo... É o top da aspiração. É o toque, porque eu sei que toda a gente quer salvar o mundo, menos lavar a louça de jantar. Olha, cuidado com as feministas. Agora estás aqui com o lavar a louça. É isso mesmo que tu queres responder. As aspirações, eu digo que todas as minhas aspirações com a Mariana são diárias. E estar aqui ao meu lado com a minha filha é uma dessas. E manter hoje, a aspiração até hoje, estar aqui com ela ao lado, cumpre-se. Porque a nossa vivência, o estar aqui é todos os dias uma reivindicação, mas uma resistência. Acordar todos os dias. E é acordar todos os dias, ok, eu acordo ao lado da minha filha, acordamos em determinada condição de sobrevivência e vivência, não é só sobrevivência, e vivência afetiva. Então, sim, a minha aspiração hoje cumpriu-se. Mas tendo esta responsabilidade de construção de memória com o futuro, ai amor, muitas coisas. Imensas coisas, sim. Que com certeza já falaram. Que já falámos muito sobre elas, mas sobretudo aquela sobre a possibilidade de ela não ter que estar constantemente num espaço de vigilância, fazer as suas escolhas sem ter que estar sobrecarregada com a constante mediação para é uma das grandes aspirações. O reaver não é eu cumprir-me na Mariana, mas ela fazer-se reaver já na geração dela aquilo que dela nossa. Porque todos somos sempre é muito aquela coisa, mas a senhora já é uma senhora de certa idade, amor. Quando nascemos já temos uma idade, todos temos idade. Mas quando todos temos é isso. É além da idade, é além do tempo, e acho que é muito isso. A aspiração é a Mariana ter que escolher sem preocupar, ter acordar, como por exemplo eu acordo com um péssimo hálito,
vou lavar os dentes. Vou lavar os dentes, mas repentinamente confronto-me. Ok, vou seguir, vou lavar os dentes. Será que vou vestir já a capa de, e aqui muito aspas, super guerreira, super heroína? Sem isso. Simplesmente o poder da escolha. Isenta. Uma escolha isenta. Desculpa, estava aqui a interromper porque quero fazer a mesma pergunta à Mariana. O que é que tu aspiras para a tua mãe? Este poder de escolha e o descanso. Olha, Nós olhámos assim uma para a outra, eu e a Paula, porque Descansar. estávamos a falar sobre isso. sobre o descanso, o próprio conceito de descanso, Sim. de como ele não nos acompanhou enquanto crescemos, não é? Não. Ou seja, dormir era um ato, uma necessidade fisiológica, Sim. digamos assim, e nunca houve uma discussão nas nossas comunidades, não é? Sobre, olha, estás descansada? A noite foi descansada? Sim, Vais parar para descansar? É um conceito que nós estamos Sim. a reclamar agora. sim. Exatamente. Sim. E a leitura de quando nós estamos em espaços de lazer, como imprime o que é o espaço. Eu, enquanto corpo cigano ou enquanto corpo racializado, sentada numa esplanada, não estou a fazer mais nada a não ser viver à custa dos outros. Tudo o que implica o direito ao lazer, ao descanso e ao lazer. Sim. O nosso lazer é uma afrontação para o geral. É visto criminalizado. como- É criminalizado. E eu confesso-me como uma de sempre em tensão. Onde é que eu estou sentada? Ai, vai dar aquela. Obrigada, minha querida, pela concessão deste descanso. E estava a pensar no início da conversa, por causa daquilo que a tua mãe, Maria, por causa daquilo que tu partilhaste, a questão das expectativas, não é? Sim. E tu disseste só isso. Sim. É porque tu tens umas expectativas Pois. assim, além das presidenciáveis, que nós já sabemos, não é? Mariana para presidente. Que expectativas é que tu tens para o teu futuro? Para o meu futuro, expectativas, eu acho que tinha que haver aqui sectorizar para o meu futuro, o que é que futuro pessoal, que eu acho que nunca é tão pessoal. Porque o exterior influi aqui dentro, mas acho que é exatamente chegar a um ponto da vida em que não se viva neste constante quase que estado de burnout. Ou seja, utiliza-se o termo burnout na saúde, que eu acredito que seja uma coisa real, mas acho que é sempre viver certas coisas também é estar num constante estado de burnout. Eu não gosto quando me dizem que Mariana, tu vais salvar-nos. Não. Eu acho que é bom ouvir coisas novas e ter uma perspectiva para o futuro neste sentido. Eu gosto quando as pessoas se inspiram talvez no meu discurso e naquilo que eu digo, mas eu não posso salvar ninguém sem ser eu salva também. Não é? Sem Portanto, dúvida. lá está. E eu acho que colocar-nos também, especialmente eu que falo nestas questões mais ativamente e mais publicamente, acho que é um peso enorme colocar. Tu vais fazer parte da nossa salvação. Portanto, gosto de me abster um pouco desse lado e vejo-me com 40 anos a vestir-me como a Tracy Ellis Ross, por exemplo. Ai, Adoro. Olha, viram a última viagem dela, Paulo? Vivi, Eu não vi. linda. Magnífica. Então, foi para Não, onde? é porque Perdi. ela disse exatamente Perdi. que estava a viajar a solo, então é ela em Sim. todas as posições de descanso Ai. que tu possas imaginar e mais com aquele Amo. estilo dela, né? É isso. Com aquele estilo, com aquele power, com aquela beleza, com aquele adoro, tudo eu que ela adoro. tem. Eu também. Somos aqui fãs. Somos fãzíssimas. Fãs. Mesmo. E as intervenções e tudo o que ela reflete Sim. com muita verdade. Sim. Portanto, eu acho que o que aspiro para o meu futuro é uma estabilidade. vejo-te. Uma estabilidade em todos os sentidos, seja ela política, financeira. Acho que há uma urgência e acho que sempre tive esta sede e esta consciência de algo maior lá para a frente. E acho que isso ronda várias coisas. Também gostava de aprender a mexer em mesas de DJ. Também vejo. Olha, mas eu agora ocorre-me fazer a pergunta, até porque acho que é mais desafiante quando se está no lugar de consciência e de pensamento, sendo mulher, ambas, sendo mulheres racializadas, portanto o termo serve o seu propósito,
tem aqui, há uma conflitualidade sempre que eu utilizo este termo, porque não, para mim não é o melhor termo para referir as nossas existências, mas é o que temos e cumpre o seu propósito. O amor romântico, onde é que fica? Fica mais difícil encontrar parceiros? Esta troca de olhares foi muito... Com este nível de consciência, sim, não é? Com este nível de consciência, sim. Quando nós já atingimos um determinado patamar de consciência, não torna a nossa vida difícil, torna a vida difícil dos candidatos. Exatamente. Quem quer casar com os ativistas? Torna-lhes a vida uma tarefa assim, muito difícil. Coitados. É pá, sim, é como eu costumo dizer, se ficarem amedrontados. Sim, Porque acho que tem que se questionar sempre tudo. Em tudo. Quando vamos viajar para um país, mas será que este país é muito racista? Será que esta pessoa gosta de... Pois é. Ou seja, então o que eu acho que vou fazer é, quando tiver a minha vida mais estabilizada, eu vou abrir um casting internacional. Dá cá mais sim. Adorei. Um casting internacional com alguns critérios e vemos. Pois, eu faço esta pergunta porque tu estavas a traçar o teu futuro, não é? A questão das expectativas e tu não trouxeste logo esta questão eu vou estar casada, com filhos, que era uma coisa que se ouvia muito na tua geração, quando se estava a perspectivar o que é que aí vem. Então achei muito empoderador esta palavra que também vem dos... Eu gosto de pensar, ou seja, com o modelo de família que eu crescia, com uma família monoparental, às vezes também percepcionar como é que funciona essa dinâmica. Como assim eu tenho que ter outra pessoa para ter filhos? Às vezes surgem esses pequenos bloqueios, mas lá está, eu acho que as emergências do dia-a-dia, e sobretudo, ou seja... Bem, eu acho que podes admitir agora que tens milhões de euros e quiseres construir primeiro o meu caráter e depois mas, ou seja, sobretudo quando não se vem ou seja, de uma classe endinheirada, as sociedades são outras. É verdade. Portanto, ou seja, eu não escolhi artes plásticas, das filosofias também, ou seja... Temos sempre essa... Mas ter de pensar, ok, eu vou agora para a faculdade. Isso significa que vou talvez adiar 3 anos de trabalho, mas que se eu escolher bem o curso, será que é um curso que me dá dinheiro logo? Portanto, eu acho que também essa dinâmica e esta questão, eu acho que... E também é uma questão da autoestima. Querer-me construir a mim mesma para querer estar disponível para outra pessoa. Eu acho que neste momento mal estou disponível para mim muitas das vezes, com a correria do dia-a-dia. Portanto, acho que é preciso estar disponível para nós mesmos e para os nossos primeiro. E não digo isto, não é um egoísmo, digamos, entre muitas aspas, saudável. Ou seja, temos que estar disponíveis para nós também. Isso. Quantos anos é que tu tens, Mariana? 19. É incrível, não é? Eu ouvi ainda estou a fazer esta jornada. Não, eu ouvi da última vez, acho que foi na formação do SOS. Sim. Tu fizeste uma intervenção que eu tipo, e eu só perguntava que idade é que ela tem mesmo? Que idade é que ela tem mesmo? Exatamente essa pergunta. Mas sabes, tu já as conhecias, mas eu não. E estamos num evento, numa toca até que o Jimmy P estava. Sim. E fala a Maria. Uma intervenção que eu virei logo, tipo, quem é que está a falar? Partiu a louça toda, como sempre. Quem é que está a falar? Depois, logo a seguir, fala a Mariana. Eu começo logo a pesquisar. Eu digo, espera aí. Quer conversar com estas duas mulheres. Paula, conheces? Claro, também adoro. E não sei quê. Pronto, olha, foi assim. E o que é, pá, e tal? Se calhar seria agir convidar as duas para a mesma conversa. Exatamente. E depois a falar ao telefone contigo, Maria, e eu percebi, eu quero, sem dúvida nenhuma, conhecer estas duas mulheres que, enquanto eu estava a pesquisar o vosso percurso, vem muita sensibilidade. Duas mulheres com muita sensibilidade. Quando tu falas de que, pá, eu também não quero estar só no lugar de militância. Eu quero cuidar de mim. Eu quero ter outras possibilidades porque eu mereço, porque eu quero existir. Exatamente. E ter aqui gostos variados. E daí o amor, não é? Porque muitas das vezes nós estamos nessa padronização do amor também. Não, estamos numa azáfama tão grande e há tanta coisa para fazer. Esta questão que tu estavas a trazer há pouco, Mariana, que eu acho que é mesmo muito importante, que é
eu não estou a ter tempo para mim, como é que eu vou ter tempo para trazer uma pessoa para a minha vida? Como é que eu tenho espaço aqui? Pois, nós sabemos. Eu tenho uma bateria social muito curta e eu sou capaz de passar muito tempo sem, por exemplo, sair com os meus amigos, mesmo que seja num dia de sol. Porque eu acho que também tem um pouco a ver com esta linguagem amorosa. Sou muito resguardada e do meu canto e gosto de estar muito em casa porque gosto de me reconstruir muito. E se sair um pouco da minha rotina, por exemplo, de escrever no meu caderninho ou de organizar as minhas coisas e do meu trato, acho que não consigo também dar espaço a outra pessoa, seja a nível de amizade, a nível familiar. E se eu não consigo dar um compromisso, acho que é honesto tanto para nós mesmas como para outra pessoa. 19 anos, ai minha nossa. Acabaste os coaches de relacionamento que venham pedir conselhos à Maria. Sinceramente. Olha, vais para os casados à primeira vista. Agora é o segundo das núpcias. Agora não vamos comentar, depois comentamos lá fora. Comentamos lá fora. Sim, não vou comentar. Que eu vi pela primeira vez na semana passada. Tenho muitas coisas para partilhar. Pronto, eu também. Bom, e vamos mesmo ter que começar a continuar esta conversa lá fora. Tanta coisa que ficou por falar. Mas eu gosto muito de fazer esta pergunta, porque acho que, enfim, sei lá o que é que eu acho. Mas a pergunta de o que é que nós não perguntámos que vocês gostariam que tivéssemos perguntado? Já é para aí a terceira vez que terminamos desta forma. Pela primeira vez eu estou neste espaço de estarmos nestas conversas em que eu digo, não é preciso fazer mais perguntas. Acho que vocês estiveram nas perguntas, porque sempre que estive em conversas ou em entrevistas, em processos, fizeram-me sempre todas as perguntas que não deveriam fazer. E vocês tiveram, não me surgiu muito, ou seja, passou, e eu não sentia a necessidade de dizer, esse tipo de pergunta não. Porque é muito constante e não vai há muito tempo também numa conversa com bastante importância, num espaço em que eu estava a falar de que era o meu trabalho, aquilo que era o que eu como eu poderia potencializar o meu lado profissional. As pessoas começaram a fazer perguntas pessoais e eu estava sentada ao lado de companheiros que também ativistas e a única pessoa que perguntaram, e então quantas vezes casou? E os seus filhos com quem vão casar? E vocês casam todos muito cedo? Perguntei se para vocês, eu acho que a branquitude espelha muito as suas preocupações, remete para nós as preocupações que na verdade são as preocupações deles. Então a preocupação era sobre os casamentos. Eu não vou pensar sobre casamento precoce e não posso muito menos responder-lhes sobre casamento ou sobre a minha vida emocional quando eu estou a falar do meu trabalho. Quero saber se eu vou fazer uma prova sobre um filme, quero saber se algum programador cultural vai programar o meu trabalho. Faça-me essa pergunta, ou pergunta ao meu companheiro, homem, que está aqui ao lado, companheiro do ativismo, se ele vai casar cedo ou tarde, se ele casou cedo, com quem é que ele casou. Portanto, que pergunta é que eu gostaria que me fizesses? Acho que fizeram as perguntas certas. É sempre um lugar estranho também. Foi um lugar seguro. Não é um estranho, foi um lugar seguro para mim estar aqui. Portanto, não me inquietou. E agora o que é que vem a seguir? Eu não estava mesmo. E, portanto, não sinto que haveria outras perguntas mais para fazer. Não, estava a dizer que é difícil imaginarmos perguntas. Para às nós vezes, próprios. Sim. Ou seja, é mais, se calhar, daquele lugar do o que é que ainda ficou por dizer para ti, não é? Também. Agora, se calhar, é isso mesmo. O que é que ficou... O que é que vocês sentem que ficou de dizer da minha parte? Ou da... Não, de vocês nunca fica nada. Nada. O que fica aqui a faltar é sempre tempo. Mesmo. Eu o que eu posso dizer é que, olha, adorei conhecer-vos, adorei sentir essa troca, presenciar essa troca de olhares e adorei perceber como vocês ajudam uma à outra nesta construção, reconstrução constante e também neste relembrar que, atenção, também estamos aqui para existir e existir também com leveza. Exatamente. Exatamente. Uma das falas que me
que marca que marca muitas minhas falas públicas tem muito a ver. É importante existir e resistir. Mulheres ciganas existem e resistem. Eu acho que esse processo de existência e resistência não pode ser tem que ter essa leveza, senão não é só resistência, senão é sobrevivência. E independentemente de todas as cargas e todas as camadas que nos colocam em cima, nós temos vivência. E a vivência é isto. Pode ser só o olhar, pode ser esta intimidade de estarmos todas sentadas numa mesa. Portanto, acho que Mariana, o que é que te ocorre dizer assim para fecho, sendo que ainda não estamos em casting para os teus pretendentes? Portanto, ainda não é aquela call. Eu acho que todas as perguntas que foram feitas foram exatamente as perguntas que deviam ter sido feitas. É a primeira vez que vou a uma conversa e que me perguntam sobre coisas fora do otimismo. Portanto, acho que é extremamente importante. E eu acho que não é contrário à ideia de existir e resistir, mas eu costumo dizer que eu vivo também nesta leveza porque a resistência foi-me imposta. Ou seja, eu nasci para existir e obrigaram-me a resistir. Eu faço com todo o gosto, porque é inocente de ser, mas acho que é necessário viver nesta leveza, mantendo... Isso não nos priva de qualquer tipo de consciência do que é. Porque vou voltar a forçar a questão da autoestima. Porque mesmo com pessoas que têm esta questão da consciência, acham que, lá está, o descanso e a existência leve é um peso e que não nos pertence. Nós não temos que estar sempre acordados. E não temos. Acho que o direito ao há uma culpa, não é? Há uma culpa associada ao parar. Sim. Então é tão simples quanto isso, existir e existir com gosto, viver e viver com gosto. Ai, adoro, e estamos quase em agosto. O meu mês. O teu mês, é verdade. E olha, mais uma vez, aliás, já vos dou um abraço daqueles daqui a alguns segundos. Grata. Obrigada. Grata. Às duas. Obrigada. Grata também. Muito grata mesmo. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.